20. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 103. Projeto Jardim do Éden. Autor, Estrela da Manhã. Tradutor, Shujin TT, sublinhado Min. Editor, Shujin Es, Liz. Esse capítulo veio de novelbeam.com. Não se esqueça de conferir o site. Você continua dizendo que são criaturas inferiores. Quão superior você é? Ela imediatamente ficou incomodada com as palavras dele. Tensa, argumentou. Eu sou um ser humano digitalizado. Você entende o que é isso? Meu cérebro está 20% desenvolvido, e minha capacidade cerebral é 12 vezes maior que a sua. A quantidade de conhecimento na minha cabeça me assusta. Você sabe o que isso significa? Significa que você é minha prisioneira, disse Jiang Shen casualmente. Ficou surpreso que a garota tivesse tanta tecnologia na cabeça. O bem mais precioso naquela terra devastada era exatamente isso. O rosto de Lin Lin empalideceu novamente, mas quando ela estava prestes a responder, suas pupilas ficaram com uma cor distinta, vermelho carmesim. Um arrepio percorreu sua mente. Uma sensação instintiva de perigo o fez imediatamente levantar a pistola e mirar na cabeça dela. As pupilas vermelhas o encaravam com um olhar vazio. Não, em vez de olhar vazio, era melhor dizer que era uma emoção que ele não conseguia entender. Ele lembrou que o cérebro do inseto havia sido implantado no corpo de Lin Lin. Lin Lin olhou para ele em silêncio e então levantou a cabeça lentamente. Jiang Shen ficou tenso. Atirar? Mas ela não estava atacando. Não atirar? Mas era isso que controlava os zumbis. Ela parecia não entender o que era a pistola. Seu rosto se aproximou da arma na mão de Jiang Shen antes de encostar delicadamente a boca no cano metálico. Ela estava beijando. Jiang Shen estava completamente perdido. Foi nesse momento que a tempestade carmesim se dissipou. Lin Lin, que recuperou o controle de seus pensamentos, olhou para o cano da arma em sua boca, completamente perdida. Ela já voltou. Jiang Shen deu a ela um sorriso amigável, o que, da perspectiva dela, parecia psicótico. Seus ombros frágeis começaram a tremer, e seus olhos escuros estavam abalados de medo. Finalmente, seu medo a forçou a sair de um grito agudo. Não, não me mate. Eu serei sua escrava. Você pode fazer o que quiser comigo. Você deve estar pensando nisso de qualquer jeito. Talvez no jogo. Agora que finalmente vi meu corpo puro, você está pensando coisas ruins. Eu vou ser. Cale a boca. Jiang Shen gritou. Lin Lin finalmente se acalmou, mas em parte devido ao medo. Aparentemente, ela era desafiadora e agressiva, mas diante do perigo, era covarde. Tenho uma pergunta para você, então responda com sinceridade, disse Jiang Shen com a voz impassível, mantendo a mira da arma. Lin Lin engoliu em seco e assentiu rapidamente, mas seu olhar permaneceu na pistola. O inseto está no seu corpo, certo? Sim. Lin Lin disse, mas ao sentir um arrepio percorrendo-a, ela imediatamente acrescentou, mas apenas no cérebro. Há alguma diferença? Sim, ele não pode mais produzir a bactéria X2, explicou Lin Lin rapidamente. Bactéria X2. Então é assim que se chama. E depois? Jiang Shen a encarou com tédio. É? Lin Lin não entendeu. Vou ser sincero com você. Meu propósito aqui não era a inteligência artificial, mas sim matar aquele inseto. Jiang Shen sorriu com um toque de hostilidade. Lin Lin o encarou com olhos vazios. Para sua surpresa, ela não chorou dessa vez. Jiang Shen fungou e então franziu a testa. Que cheiro era esse? Ele então percebeu algo fluindo dela. O quê? Ela fez xixi. Jiang Shen ficou chocado novamente. Ele não esperava que aquela garota ficasse tão assustada a ponto de perder o controle daquele jeito. Até onde ele sabia, não era nada muito excessivo, era uma leve ameaça. Não, não me mate. Eu tenho medo da dor, gaguejou a pequena boca, apática, enquanto suas lágrimas rolavam em silêncio. Não fique assim. Vou levar em consideração o fato de você ter passado tanto tempo no mundo virtual e, portanto, ter alguns problemas mentais. Mas, para sua segurança, você precisa se acalmar e responder as minhas perguntas. A próxima pergunta é, onde você escondeu o inseto? Lin Lin fez uma pausa e então apontou lentamente para o peito. Coração? MHMM. Está preso à superfície do meu coração mecânico. Parece estar preso ao meu sistema nervoso. Lin Lin assentiu.
Ela sentiu que Jiang Shen não planejava matá-la, então finalmente se acalmou. Coração mecânico. Falando nisso, se você fosse um ser humano digitalizado, poderia remover seu coração e depois reinstalá-lo? Jiang Shen lançou um olhar travesso para o próprio peito erguido. Como um gato que teve o rabo pisoteado, ela se enrolou para trás e abraçou suas roupas. Não, eu vou morrer. Eu não quero. Jiang Shen ergueu as sobrancelhas. Seria problemático agora. Para ser justo, você não precisa matá-lo, disse Lin Lin cuidadosamente. Claro, ela disse isso não porque fosse uma pessoa benevolente, ela também odiava o inseto dentro dela, mas tinha mais medo do diabo de secá-la. Oh! Não é perigoso agora, a única coisa que resta é o cérebro. E parece que ele gosta mesmo de você. PSHH. O quê? Jiang Shen ficou completamente perplexo. Será que meu charme poderia ter superado a limitação das espécies? Porque sempre que você se aproxima de mim, meu coração bate mais rápido. Eca, eca, eca. O coração dele bate mais rápido. Além disso, ele também é uma criatura que possui alguma inteligência, então o contador de segredos o forçou a entrar no jogo. Lin Lin então continuou cuidadosamente. O personagem que ele interpretou parece ter sido Yao Tinting. A menina silenciosa com os livros foi interpretada por um inseto. Jiang Shen ficou sem palavras. O que é isso? Eu me incomodei. Parece que houve alguns finais em que isso realmente aconteceu. Então por que você não deixa isso para lá? Ele te traz sentimentos positivos. Não vai te machucar, disse Lin Lin, cautelosamente. Os olhos de Jiang Shen reviraram por um momento antes que ele dissesse, como se tivesse desistido, não é realmente perigoso. Não, não. Lin Lin acenou rapidamente com as mãos. Em circunstâncias normais, eu controlo o corpo. Às vezes, ele luta pelo controle, mas não parece agressivo. Não é agressivo? Que estranho. Então o que são as bactérias X2? Jiang Shen franziu as sobrancelhas. Ele tinha a sensação de que o inseto não era tão simples quanto parecia. Se fosse apenas um mutante de radiação, então não havia razão para possuir inteligência. Especialmente porque até mesmo os mutantes existentes podem ser infectados pela bactéria. Ele se lembrou da garra da morte que conheceu na superfície. Ah, já que você sabe o nome da bactéria X2, você sabe o que é? Pela análise de DNA, é semelhante à bactéria purificadora de radiação. Quase como se fosse uma versão aprimorada da bactéria purificadora de radiação X1. Então tomei a liberdade de chamá-la de X2. Embora seja uma variante aprimorada, sua infecção em criaturas não foi removida, mas sim aprimorada. Ela também pode fazer o que a X1 jamais conseguiu, como investir contra zumbis e coordená-los. Jiang Shen sentiu que estava perto de entender algo quando sua testa começou a se contrair. Você consegue se comunicar com ele? É um pouco difícil. Embora consiga estabelecer comunicação mental, parece sentir repulsa por mim. As pupilas de Lin Lin se contraíram levemente, quase como um equipamento mecânico. Então você pode conversar com ela. Vou te levar para o meu novo acampamento de sobrevivência. Já perdi tempo demais aqui, e meus companheiros provavelmente já estão nervosos. Ele olhou para as horas na empresa pública. Faltava apenas meia hora para a marca de 2 horas. Você vai me aprisionar? Os olhos de Lin Lin estavam amedrontados. Ela inicialmente pensou que tinha sido libertada, mas o homem à sua frente não parecia querer soltá-la. Você pode interpretar dessa forma, já que é paranoico e delirante, disse Jiang Shen sem escrúpulos. Lin Lin olhou para ele friamente, seus lábios ficando brancos. Não me olhe assim. Se eu tiver tempo um dia, te mostro a Rua 6, ou talvez até mais perto. Você vai perceber o que está acontecendo lá fora em alguns dias. Jiang Shen não se importou com a expressão humilhada dela. Ela o lembrou de si mesmo quando chegou ao apocalipse, ingenuamente pensando que o mundo era o mesmo de antes. Embora o apocalipse tenha acontecido em 2174, a nave espacial de Esperança partiu em 2176. Portanto, a base de sobrevivência 005 foi fechada em algum momento entre os dois pontos. Não havia como Lin Lin ignorar os zumbis e mutantes que ocupavam a maior parte da Terra, mas ela ignorou a variável mais cruel que havia mudado no apocalipse. Natureza humana. Desconsiderando o apocalipse,
Mesmo que ele a deixasse na harmoniosa sexta rua, ela seria colhida até os ossos em poucos dias. Ele confiava que, mesmo que não explicasse, não demoraria muito para que ela entendesse sua intenção. Como ela disse, ela o salvou ao fornecer a pista-chave para vencer o jogo. Inversão de marcha. Jiang Shen educadamente recuou e se virou. O som de roupas sendo arrastadas veio de trás dele quando Lin Lin finalmente vestiu as roupas. Ok. Jiang Shen se virou. Ao ver Lin Lin enrolada num pano laranja, não conseguiu conter o riso. Embora não haja radiação aqui e as bactérias tenham sido queimadas, é melhor você colocar o capacete, já que vamos embora. Lin Lin o ignorou enquanto cambaleava para o meio do caos. Era evidente que ela ainda não estava acostumada a andar. Depois de ficar tanto tempo no frasco, ela ainda não havia recuperado o controle da coordenação motora. O que você está procurando? Jiang Shen franziu a testa levemente enquanto observava Lin Lin vasculhando o lixo. Eu encontrei. Lin Lin levantou alegremente uma caixa de metal. Se forem dados de inteligência artificial, por favor, coloque-os no papel. A voz monótona fez Lin Lin estremecer. Ela se virou, tremendo, e viu Jiang Shen erguer a pistola. O significado em seus olhos era claro. Espere. Não, não atire. Não exagere. Isso não são dados de inteligência artificial. Lin Lin acenou rapidamente com as mãos. Ah, então o que é? É ótimo. Lin Lin sorriu, encantada, e ergueu a caixa de metal. Os dados da inteligência artificial foram todos destruídos. Uma quantidade tão grande de dados não pode ser armazenada em uma caixa como esta, então não precisa se preocupar. Já ouviu falar do projeto Jardim do Éden? Ao ver o ânimo elevado de Lin Lin, Jiang Shen ergueu as sobrancelhas novamente. Foi a primeira vez que ele ouviu falar sobre isso. Faz parte do plano de transformação do planeta. Lin Lin era uma pessoa diferente quando falava de ciência. Ela disse, animada, depois que o plano de transformação do planeta enfrentou alguns contratempos, o desenvolvedor do projeto propôs uma alternativa mais simples, que foi o projeto Jardim do Éden. Este método funcionará estabelecendo círculos biológicos parciais em vez de transformar a Terra inteira. Este subprojeto foi recategorizado como projeto de colonização espacial, de maior prioridade. Só me diga o que ela pode fazer. Jiang Shen interrompeu impacientemente seu longo discurso. Ao ouvir que a inteligência artificial havia sido destruída, guardou a arma. É o plano de estabelecer uma biosfera artificial em um ambiente fechado, sem a necessidade de troca de materiais com o exterior. Sem radiação, é possível ver a atmosfera da Terra até mesmo de Marte. O banco de dados completo do projeto Jardim do Éden. Eu sempre quis dar uma olhada nessa coisa. Meu pai costumava bloqueá-la no banco de dados. Ei! Lin Lin apertou o interruptor da caixa em êxtase e olhou para a luz azul. Os dados foram obtidos do disco rígido por meio de escaneamento a laser. Então, isso foi como os fracassados projetos da Biosfera 2 e 3 no mundo moderno. Haverá terras aráveis? Perguntou Jiang Shen depois de pensar um pouco. Claro. Você poderá cultivar o que quiser neste ambiente, zombou Lin Lin. Ela não percebeu o tom estranho na voz dele. Se é possível produzir terras aráveis, então a possibilidade de cultivar se torna realidade. Se é possível cultivar em terras devastadas, então qual é o meu propósito? Enquanto refletia sobre o assunto, seus olhos começaram a brilhar. Ele observou a garota alegre, com o dedo esfregando continuamente o gatilho da arma no bolso. O que devo fazer? Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 104, triunfante, velocidade, 10 metros/s, energia, 13%. Havia energia suficiente e a velocidade seria suficiente. Jiang Shen soltou um suspiro de alívio e não aumentou mais a potência do motor da turbina. Seja mais gentil. Descontente, Lin Lin torceu o corpo e lançou um olhar furioso para Jiang Shen, que a estava levantando. Jiang Shen ligou o viva voz. Cale a boca, não se mexa. Meus ouvidos. Lin Lin tapou os ouvidos de dor, sem ousar encarar Jiang Shen novamente. Não houve engano, o aumento de volume foi proposital. No final, Jiang Shen não apertou o gatilho, e a garota permaneceu ignorante sobre seu encontro próximo com a morte. Embora fosse inútil para ele estabelecer uma biosfera, não era completamente sem benefícios. De outra perspectiva, este era o subprojeto do programa de colonização espacial. Espaço?
Embora ainda estivesse um pouco longe, era melhor guardá-lo por enquanto. Ao ver que a garota finalmente manteve a boca fechada, Jiang Shen a ignorou e olhou para os produtos presos na parte de trás. A base de sobrevivência tinha suprimentos de sobra, até biscoitos comprimidos selados a ar, então Jiang Shen não estava interessado em comer aquela comida mofada. A única coisa que o surpreendeu foi que, mesmo sendo um humano digitalizado, Lin Lin ainda precisava comer. Ele pensou que ela só precisava ser recarregada. No final das contas, o saque dessa vez foi nada menos que incrível. A linha de produção de drones beija-flores poderia produzir drones multifuncionais do tamanho de pratos acoplados a extintores de incêndio, armas e monitores, o drone padrão usado pelo PAC. Mesmo que você vasculhasse toda a cidade de Wangai, provavelmente não encontraria a mesma unidade de produção. Foi uma verdadeira surpresa encontrá-la dentro da base de sobrevivência. Durante a guerra, as linhas de produção militares eram o alvo principal, mas nas bases de sobrevivência civis, a maioria não vinha com elas instaladas. A Syststate vendia drones, mas a maioria deles era feita à mão com materiais reciclados. Assim que Yao projetasse um sistema de alerta de drones, os drones poderiam assumir o patrulhamento da base. Ele poderia até construir uma frota e equipar todos com metralhadoras. Imagine, se alguém ousasse procurar encrencar na base Fishbone, seria recebido por um enxame de drones. Que tipo de expressão eles teriam? E havia o processador dentro de sua dimensão de armazenamento. Se ele criasse um jogo de realidade virtual, o valor de mercado de $1 trilhão da Future Technology teria outro zero. É claro que seria uma sentença de morte se ele o trouxesse para o mundo moderno. O supercomputador, que havia sido avançado em mais de 100 anos, era drasticamente diferente do Lithwit, que tinha poucas aplicações práticas. Agentes secretos do mundo inteiro tentariam se infiltrar em seu escritório. Era importante considerar quando adicionar esse zero extra. Os outros equipamentos menores que ele trouxe foram encomendados por Lin Lin. Pareciam equipamentos de teste. Depois que Jiang Shen ridicularizou o lixo, dizendo que eles só poderiam ser vendidos por alguns cristais, no máximo, no posto de reciclagem da Rua 6, ela o olhou com desdém. Bem, quando Jiang Shen fingiu ir embora, ela imediatamente gritou para se desculpar. O equipamento de produção, do tamanho de uma estante, pesava 3 toneladas. Somado ao peso das armas, o peso máximo, felizmente, não ultrapassou o limite de 5 toneladas da blindagem elétrica T3. Lin Lin, que pesava no máximo 43 quilos, era insignificante. Como uma humana digitalizada não combatente, ela era mais leve que a maioria das pessoas, especialmente porque não tinha o componente de armamento preso ao corpo. Traço. Gritos de alegria e assobios irromperam, quase penetrando a armadura fria. Os zumbis recuaram. As câmaras de hibernação foram destruídas, e bactérias não seriam mais produzidas neste poço profundo. Os sobreviventes viam Jiang Shen como um herói, e os olhares cautelosos e desconfiados em seus olhos já haviam desaparecido, deixando apenas respeito sincero. Honestamente, foi ótimo ser admirado. Através da tela, ele sorriu para as pessoas que o aplaudiam antes de voltar sua atenção para os monitores. Após sair do poço profundo, seus pés pairaram acima do solo. Ele controlou o interruptor do motor, diminuindo gradualmente a potência do motor e permitindo que a mercadoria tocasse suavemente o solo. Ele se certificou de que não havia erro no controle. Suspirou e reduziu a potência do motor ao mínimo antes de cair no chão. Song Jiao ordenou aos sobreviventes que carregassem o saque para o veículo blindado. Com a maioria das balas consumidas, havia bastante espaço. Naturalmente, ainda não cabia tudo. Para abrir espaço, Jiang Shen anunciou que o saque seria dividido entre eles, o que provocou uma onda de aplausos. Na verdade, os sobreviventes estavam mentalmente preparados para que essas pessoas em armaduras de poder guardassem os cristais para si, prática comum no Apocalipse. A promessa era apenas uma brincadeira diante da força absoluta. Como se tratava de uma batalha defensiva, todos demonstravam sinais de uma batalha árdua, apesar das baixas terem sido reduzidas ao mínimo. Apenas 7 pessoas morreram após encontrar mutantes fortes como os Rosans. Quanto aos soldados com armaduras de poder, eles saíram ilesos, já que os zumbis na área rural não conseguiram romper suas defesas. 130 sobreviventes se organizaram em grupos,
com o maior composto por 8 membros e o menor, por 1. Todos receberam os cristais que lhes pertenciam por direito, de acordo com o plano e o registro. Cada grupo enviou um representante para obter sua cota de cristais atrás do caminhão blindado. O saque total foi de 400.000 cristais, menos 50% do custo da munição. O lucro da Fishbone foi de 140.000 cristais, quase todo o lucro comercial do ano passado. Seria uma boa maneira de ganhar dinheiro todo mês se os zumbis com a bactéria X2 não fossem eliminados. Depois de dividir o dinheiro, Jiang Shen e Sun Jiao foram para o lado. Eles tiraram os capacetes. Quem é ela? Sun Jiao exibia um sorriso perigoso no rosto enquanto gesticulava para Lin Lin, que estava bem enrolada. Eu sou elegante humana digitalizada a Lin Lin. Agradeça-me, criatura inferior. A voz agressiva imediatamente emitiu um grito agudo ao encontrar o olhar mortal de Sun Jiao. Lin Lin se encolheu atrás, escondendo-se atrás do homem que ela um dia chamou de demônio. Meu escravo. A situação geral é um pouco complicada. Jiang Shen olhou para Lin Lin, ressentida, e explicou brevemente a Sun Jiao sobre o encontro no subsolo. Caso você esteja entendendo algo errado, preciso deixar claro. Ela é apenas minha prisioneira. Jiang Shen acrescentou com um sorriso dolorido. Ele soube imediatamente o que Sun Jiao estava pensando ao ver a expressão dela. Ah? Então eu posso torturá-la como eu quiser? Sun Jiao lançou um olhar travesso para a garota, que também não retribuiu o olhar mais gentil. Encarada por Sun Jiao, Lin Lin estremeceu. Ela se encolheu ainda mais, tremendo. O que você quer fazer? Eu controlo. Interrompeu Jiang Shen, seja legal com ela, mas não a deixe sair da mansão. Sun Jiao olhou interrogativamente para Lin Lin assustada antes de se virar para Jiang Shen, cheio de perguntas. Ele suspirou e, após avisar Lin Lin com um olhar, sussurrou no ouvido de Sun Jiao, Projeto Jardim do Éden. Ele pode restaurar a terra. Ao ouvir suas palavras, ela parou por um momento antes de estreitar os olhos e olhar para Lin Lin. Restaurar terras agrícolas? Isso não significaria que a vantagem da Fishbone deixaria de existir? Embora fosse uma proposta lucrativa, ela inconscientemente pensou nisso da perspectiva de Jiang Shen. O olhar para Lin Lin não era mais amigável. Você precisa. Não, mas estamos sem cientistas na base. Mantenha aqui por enquanto. Não vai demorar muito para que ela perceba a crueldade do mundo. Quando isso acontecer, mesmo que a forcemos a ir, ela não irá. Vendo que Lin Lin já estava tremendo, Jiang Shen suspirou. Certo. Sun Jiao assentiu e olhou para Lin Lin com intenções ocultas. Se você ousar escapar. Ei! O rosto de Lin Lin estava cheio de medo, e suas pernas começaram a tremer incontrolavelmente. Ela estava começando a se arrepender da decisão de deixar o mundo virtual. A expressão no rosto daquela mulher a fazia sentir como se tivesse acabado de escapar da toca de um lobo para de um tigre. Ela não entendia. Possuía a tecnologia para salvar este mundo, mas ainda assim era tratada assim. Ela se dignou a ajudar aquelas pobres pessoas em dificuldades e merecia elogios daquelas criaturas inferiores. Sentindo-se maltratada, Lin Lin fez beicinho e lágrimas de humilhação rolaram pelo seu rosto. Com sua experiência de mundo, é claro que ela não entenderia. Se Jiang Shen lhe permitisse gritar na sexta rua, tem o projeto Jardim do Éden na cabeça. Não só o cérebro. Mesmo que estivesse nos intestinos, as pessoas o desenterrariam. Vamos deixar isso para depois. Coloque a garra da morte no porta-malas. Podemos pesquisar um pouco sobre ela. Os cristais já foram distribuídos. Agora, vamos para casa. Ao ouvir isso, um sorriso surgiu no rosto de Sun Jiao, e ela sentiu. Vamos para casa. Em uma marcha vitoriosa, eles caminharam alegremente eretos pelas ruas cobertas de corpos. Os sobreviventes se abraçaram e dançaram enquanto gritavam e riam livremente. Deixaram suas tristezas para trás e trouxeram a vitória para casa. O perigo foi eliminado. Em breve, os zumbis não estariam mais naquela rua. Mesmo que os zumbis no centro da cidade sentissem o cheiro do sangue, levariam semanas para chegar àquele local. Foi a primeira vitória deles sobre os zumbis. Por muitos anos, eles se esconderam nas sombras, encolhidos dentro de prédios fortificados. Pela primeira vez, uniram-se sob a mesma bandeira e lançaram um ataque contra os terríveis zumbis. E eles emergiram triunfantes.
Finalmente eles puderam se manter firmes nas ruas. Puderam gritar sem medo de alertar os zumbis, pois haviam sido eliminados. Honra era uma característica encantadora. Eles começaram com poder e terminaram em vitória. Uma vez gravado no coração, até a menor pessoa poderia criar coragem. Claro, isso se dava apenas no contexto do poder absoluto de Jiang Shen. Sem ele, essas pessoas jamais poderiam ser tão unidas. Deveríamos incorporá-los agora? Perguntou Sun Jiao no canal privado. A equipe de Jiang Shen ainda mantinha a formação em forma de flecha. Soldados com armaduras de força cercavam os veículos blindados que estavam no meio, seguindo atrás dos sobreviventes. Lin Lin foi amarrada por Sun Jiao sem nenhuma consideração por seus sentimentos e jogada na traseira do caminhão blindado junto com o lixo. Quanto aos seus protestos insignificantes, tudo bem, se ela conseguisse manter sua postura firme por mais de 3 segundos, talvez Sun Jiao considerasse recuar. Mas, com um temperamento incomparável à sua coragem, o hábito de Lin Lin de provocar os outros antes de recuar imediatamente só incentivava os outros a se aproveitarem dela. De alguma forma, ela parecia não ter noção disso, talvez porque outras pessoas sempre tivessem se comprometido com ela antes. Mas no apocalipse, quem se importaria? Quem se importaria? Uma atitude ruim sempre foi algo nutrido, então Jiang Shen manteve os olhos fechados enquanto Sun Jiao a amarrava. Era hora de lhe dar uma lição. Não. Por enquanto, será um problema se os trouxermos de volta para a base. Também preciso que eles promovam nossas forças em seus respectivos grupos. Jiang Shen riu enquanto observava os sobreviventes animados com os bolsos cheios. Então você está propositalmente acompanhando-os para casa? Sun Jiao riu junto com ele. Exibir nossa força é sempre melhor do que usá-la. Não. Um grito de cortar o coração de repente soou na frente da multidão. Jiang Shen fez uma pausa e, após trocar um olhar com Sun Jiao, caminhou até a frente. Os sobreviventes formaram um círculo, congelados em silêncio. O homem que momentos antes conversava alegremente agora se ajoelhava diante da porta com olhos tristes. O que aconteceu? No momento em que ele estava perguntando, Jiang Shen contornou a multidão e de repente notou algo atrás da porta. Era a cabeça de um menino com os olhos saltados para fora. Havia sangue fluindo por toda parte. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 105, Tragédia e Guerra-Sangue. E as palavras e desenhos horríveis escritos com sangue. Gang, sinto muito pela sua perda. Você é um bom homem. Por que não vem à nossa casa? O homem de meia idade com cabelo curto suspirou, caminhou até Zhao Gang e colocou a mão em seu ombro enquanto o confortava suavemente. Seu nome era Amazon Shen. Zhao Gang e ele estavam no mesmo posto de tiro na batalha. Ninguém esperava que um momento de celebração se tornasse uma visão lamentável. A escuridão do sangue cobriu essa vitória triunfante, como um balde de água fria jogado no rosto de cada sobrevivente. Eu vou matá-los. Zhao Gang, que estava ajoelhado no chão, levantou-se abruptamente e ergueu seu rifle com ferocidade. Calma. Vai com calma, não exagere. O que vocês podem fazer sendo uma só pessoa? Tirar a arma dele. Alguns dos sobreviventes próximos a ele imediatamente o puxaram para baixo e colocaram as mãos na trava de segurança antes de arrancar-lhe a arma. A situação de repente ficou complicada. A mão de Zhao Baodong ficou dormente. Suor frio começou a escorrer pela sua testa enquanto ele permanecia ao lado. Vários outros eram como ele. A situação lamentável fez o coração de todos tremer de medo. Quem pode garantir que isso não acontecerá em suas casas? Os gafanhotos, assim como os bandidos, não eram exigentes com a comida. No deserto, a criatura mais assustadora não era o zumbi, nem mutantes como o Deathclaw. Foram os bandidos que invadiram sua casa. Mesmo os grupos de sobreviventes mais fracos, desde que evitassem o contato com mutantes e não vagassem pela noite, seriam capazes de evitar a maioria dos perigos. Mas para os bandidos que atacavam humanos, qualquer técnica de sobrevivência era inútil. Se perdessem, os homens seriam mortos, as mulheres capturadas e a comida seria levada embora. Tudo o que não pudessem levar consigo, eles destruiriam. Usaram a violência para expressar sua desesperança em relação ao apocalipse. Crueldade. Essa era a normalidade do apocalipse. Jiang Shen cerrou os dentes enquanto olhava para a cabeça cercada por uma poça de sangue. Os olhos revirados faziam seu peito ficar congestionado.
É por causa das pequenas forças que reuni que causaram essa tragédia. Não é culpa sua. Pelos buracos de bala na parede, eles tinham pelo menos metralhadoras. Este grupo de sobreviventes era do tamanho de apenas 2 famílias. Mesmo que você não levasse Zhao Gang embora, ele seria mais um entre as baixas. Song Jiao percebeu seu silêncio e o tranquilizou em voz baixa. Ela o conhecia muito bem, mesmo que não pudesse ver seu rosto. Metralhadoras pesadas. Marcas de pneu. Caminhão equipado com metralhadoras. Jiang Shen franziu as sobrancelhas. Respirou fundo e abriu o capacete. Ele caminhou até Zhao Gang. Jiang Shen encarou o homem com os olhos vermelhos e perguntou: Você sabe quem fez isso e é por isso que está tão ansioso para se vingar? É óbvio. O símbolo deles está na parede, disse Ma Zhongxin com um sorriso amargo. Mercenários Huizong. São eles. Vou matar todos eles. Os olhos de Zhao Gang saltaram das órbitas enquanto ele tentava desesperadamente se soltar dos amigos. Ele só queria matar aqueles monstros. Mercenários de Huizong. Jiang Shen parou por um instante. Então, olhou para o símbolo desenhado com sangue. O S contínuo e curvo. Não conseguiu distinguir o que era. Ele abriu o mapa e a tela sensorial azul clara se abriu diante dele. Lembrou-se de que, na sexta rua, há muito tempo, um otário que lhe atirou lhe disse que o Huizong Mercenários estava sediado em uma escola experimental na região de Songjiang. Antes da expansão da mansão, ele não havia percebido até agora que a antiga rival Huizong Mercenários ficava bem perto da região de Qingpu. Todos estavam observando Jiang Shen, esperando sua reação. Embora entendessem que não podiam culpar Fishbone por reunir suas forças, eles ainda tinham esperança de que um líder que conquistasse o mar de zumbis com eles pudesse dizer algo. Pelo menos esse tipo de surpresa sempre parece acontecer em uma longa jornada. Jiang Shen, é claro, notou os olhares de esperança, mas isso o fez refletir. Os mercenários de Huizong seriam um problema, afinal. Antes, ele não tinha vontade de expandir, então não se preocupava muito com isso. Mas agora a situação era diferente. Após essa missão, o nome do acampamento de sobrevivência Fishbone se espalharia pela região. Os sobreviventes gastariam seus cristais na sexta rua, e seu sucesso também seria noticiado na sexta rua. Quem não gostava de se exibir? Gabavam-se da vitória, desfrutavam dos aplausos e elogios dos outros. Afinal, eles eram os veteranos. Embora não sejam tolos o suficiente para dizer que há alguém vendendo comida em frente às suas casas e dando a outras pessoas a oportunidade de saber onde moram, se os mercenários de Huizong que vagavam pela região souberem da notícia, eles podem vasculhar a área. Se soubessem que uma força especial havia aparecido em Qingpu, conseguiriam encontrar o local. Como o muro de Fishbone já estava construído, eles não poderiam se esconder como os outros sobreviventes em prédios abandonados. Como eram rivais, a batalha era iminente. Em vez de dar ao inimigo a oportunidade de planejar um ataque surpresa, por que não tomar a iniciativa? Principalmente porque todos os olhares estavam voltados para ele. Não havia melhor momento para estabelecer sua autoridade. Jiang Shen respirou fundo e caminhou até Zhao Gang. Ele encarou o homem cheio de vingança e disse calmamente: Eu vou ajudar você a buscar vingança. Embora guardassem a resposta, ao ouvirem as palavras, os sobreviventes ficaram todos comovidos. É claro que uma simples frase não bastava. Uma boa pessoa ou um líder era determinado com base em suas ações. Só que Jiang Shen estava confiante de que sua atuação era comparável à de Liu Yao. Zhao Gang olhou fixamente para o homem à sua frente. Cerrou os dentes e se ajoelhou no chão. Se você puder me ajudar a buscar vingança, minha vida é a sua. Ele sabia que, se fosse só ele, estaria pedindo a morte. Ele olhou silenciosamente para Zhao Gang ajoelhado no chão e disse calmamente: Eu não preciso da sua vida ou do seu joelho, sua vida é sua. Jiang Shen ergueu a cabeça e olhou para os sobreviventes ao seu redor. A próxima frase foi para todos eles. Embora esta cruzada tenha sido em prol dos nossos interesses comuns, não posso permitir que as pessoas se aproveitem de nós. Lembro-me de uma citação de muito tempo atrás, quando massacraram os sindicalistas. Eu não disse nada porque não era sindicalista. Depois, quando mataram os judeus, eu continuei em silêncio porque não era judeu. Depois disso, começaram a matar católicos, e eu fiquei em silêncio porque era cristão. Finalmente, quiseram me matar, e ninguém se manifestou por mim,
porque todos que podiam falar foram mortos. Ele olhou para os olhares confusos entre os sobreviventes, e Jiang Shen balançou a cabeça em decepção. Claro, ele tinha expectativas muito altas para acreditar que eles se dariam conta disso. Se não fosse pelo fato de terem lutado juntos, a tragédia que aconteceu com o pequeno grupo de sobreviventes não teria despertado a compaixão de ninguém. Talvez eles aproveitassem isso e recolhessem as sobras. Os mercenários Huizong são um problema. Então, vamos cuidar disso. Não pense que o que aconteceu hoje não tem nada a ver com você. Imagine que um dia isso aconteça com você. Você vai se arrepender de não ter se levantado hoje. Se você gosta da ideia de ser escravizado como animais, com os demônios transando com sua mulher e matando seus filhos, então não tenho nada a dizer. Se você ainda se considera humano, então me siga. Nós desprezamos os covardes. Jiang Shen não desperdiçou uma única palavra, sinalizou para sua equipe e começou a se virar. Independentemente de quem o siga, ele precisa se livrar dos mercenários Huizong. Devemos ir agora. Seria melhor se tivéssemos cautela e voltássemos primeiro, perguntou Sun Jiao no canal privado. Não podemos recuar, respondeu Jiang Shen sem emoção. Havia bastante combustível e munição no veículo blindado, o suficiente para aguentar pelo menos mais alguns dias. Não haveria motivo para prolongar a situação. Principalmente porque isso tinha a ver com o moral da equipe. Se o que ele disse inspirasse algumas pessoas a segui-lo, seria o melhor. Os sobreviventes eram todos atiradores de elite, então seriam úteis contra os mercenários de Huizong. Ele queria especialmente ver o quanto eles mudaram depois da batalha com os zumbis. Embora ele tenha forçado a rendição deles à força, Jiang Shen não ficou satisfeito com isso. O grupo de sobreviventes conversava entre si enquanto a hesitação era visível em seus rostos. Zhao, deveríamos. O jovem parado ao lado de Zhao Baodong carregava um rifle e olhou indeciso na direção que Jiang Shen tinha acabado de tomar. Zhao Baodong também estava em conflito. Vá, é claro. Haveria perigos, mas não seria sem ganho. O homem lhes deu metade da riqueza após matar os zumbis. Portanto, a riqueza acumulada pelos mercenários de Huizong. A maioria dos sobreviventes pensou nisso. Já que alguém já havia dito que ajudaria, por que arriscariam a própria vida? Eles só estavam em conflito se o ganho potencial de lutar contra os mercenários Huizong valeria o risco que correriam. Quando o egoísmo se tornou um hábito, eles não ficaram gratos, mas riram da sua tolice. Mas para que Fishbone se expandisse, eles precisavam contatar as forças próximas. Os caros e limitados chips de escravidão não eram suficientes para sustentar uma população. Principalmente porque a população da Rua 6 não crescia em árvores. Após a cruzada, o preço da superpopulação só aumentaria. Embora essas pessoas fossem egoístas e tacanhas, eram muito mais fáceis de controlar do que os bandidos que vagavam pelo deserto. Jiang Shen estava apostando que alguém se levantaria. Mesmo que perdesse a aposta, ele não perderia nada. Com o forte poder de fogo da armadura de poder, os mercenários Huizong não eram um problema. Mas parece que ele fez a aposta certa. O homem com os olhos vermelhos se acalmou, silenciosamente pegou a arma de volta do amigo e seguiu Jiang Shen. Gang. Mas Shen olhou fixamente para Zhao Gang. Queria arrastá-lo de volta. Eu sou um homem. Zhao Gang saiu sem virar a cabeça. Embora seu filho tenha morrido, sua esposa ainda deveria estar viva. Ele deve fazer de tudo para salvá-la. Eu sou um homem. As palavras duras ecoaram na cabeça de todos. A paixão deles ainda não havia se extinguido, mas quando perceberam que estavam apenas calculando as perdas e os ganhos, a vergonha tomou conta de todos. Senhor, eu também sou um homem afedido. Ele cuspiu no chão. Mas Shen pegou o rifle e o seguiu. Se houve um primeiro, houve um segundo. Quando a coragem se torna uma força, o medo anterior se transforma em raiva. Não havia mais nada a dizer. A força massiva recomeçou sua jornada. Não havia necessidade de ameaçá-los desta vez. Ele olhou para a equipe atrás dele enquanto um traço de sorriso aparecia em seu rosto. Após esta batalha, a autoridade de Fishbone não seria mais questionada. Cada rua da região se tornaria as muralhas de Fishbone. E ele se tornaria o novo rei de Qingpu, o rei de seu novo reinado. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 106. Escola experimental. Eu não esperava que as pessoas viessem, disse Sun Jiao, incrédulo. Esperado.
disse Jiang Shen em um tom lento, mas ficou surpreso ao ver que tantas pessoas apareceram. Song Jiao revirou os olhos para Jiang Shen e não respondeu. Havia um total de 59 pessoas os seguindo após o incidente. Todos estavam preocupados com suas casas. Então, a maioria dos grupos de sobreviventes decidiu deixar metade das pessoas levar os cristais para casa, enquanto os outros levaram seus rifles e munição para ajudar. O plano era que a força Fishbone fosse a força primária, já que a armadura de poder tem uma grande vantagem contra armas leves. Mas Onishi liderou 8 homens como a segunda unidade para atacar os cantos onde as armaduras de poder não conseguiriam atingir. Além disso, eles atuariam como defesa contra as armas anti-blindagem. As 50 pessoas restantes foram divididas em 2 grupos, cercando a escola experimental pelo oeste e pelo leste. Não havia necessidade de atacar, pois eles só precisavam se proteger atrás do prédio. Se a força primária recebesse muita resistência, eles só precisariam fingir que estavam atacando para distrair o inimigo. Se escapassem, poderiam então bloquear sua rota de fuga. Jiang Shen liderou a força principal pela rua. Eles se aproximavam da base dos mercenários Huizong. O céu adquiriu um tom alaranjado suave com a aproximação do crepúsculo, e os zumbis começaram a ficar inquietos. O grupo, familiarizado com a situação, esmagou os zumbis no chão com sua adaga para evitar qualquer problema durante o fogo cruzado. A área de Songjiang não foi afetada pelo vírus X2. Os zumbis ainda estavam fracos durante o dia e não havia cristais na parte de trás de suas cabeças. A placa torta da escola experimental foi jogada no canto da rua, com as letras quase invisíveis devido à corrosão. De longe, as armações de metal ainda eram visíveis, juntamente com o muro de arame farpado. Não parecia uma escola. Parecia mais uma fortaleza de terra do que a mansão de Jiang Shen. Existem mais bombas de vácuo de alta energia? Perguntou Mazone Shen a Jiang Shen em voz baixa. Essas bombas eram mais eficazes contra humanos. Não, é difícil conseguir isso, respondeu Jiang Shen. Zhao Shen provavelmente nem tinha muitas dessas armas letais para começar. Embora a bomba e a plataforma de lançamento não fossem difíceis de fabricar, o combustível concentrado provavelmente era difícil de encontrar. As que ele vendeu para Jiang Shen eram provavelmente os poucos lotes restantes. Normalmente, os campos de sobrevivência não iniciavam conflitos entre si, visto que a distância geográfica era um obstáculo e ninguém se interessava pelo território em si. As bombas de vácuo de alta energia, de alta letalidade para humanos, foram adquiridas de uma fábrica militar agora em ruínas. Seu uso se limitava à dissuasão no estágio inicial. Agora, não era mais necessário, pois sua força e reputação já estavam consolidadas. Zhao Gang permaneceu em silêncio ao lado, com os olhos fixos no portão. Os outros 7 sobreviventes também estavam espalhados atrás da cobertura. Preparem-se para atacar, ordenou Song Jiao. Ela abriu o caminhão blindado, levantou Lin Lin, que parecia furiosa, e a jogou no chão. Jiang Shen ficou bastante intrigado com o humano digitalizado mal-humorado e arrancou a fita da boca dela. Pei, pei, pei. Você ousa. Quando ela estava prestes a explodir, Song Jiao olhou para ela, e a voz antes agressiva de repente se transformou em um murmúrio fraco. Vendo que Lin Lin estava quieta, Song Jiao não se incomodou mais com ela. Então, sacou o canhão antitanque de 72 mm. Aquela coisa era uma fera destrutiva. Qualquer um que se escondesse atrás da cobertura seria destruído. Lin Lin tremeu ao ver o cano longo e de aparência cruel nas mãos do diabo. Seus dentes batiam claramente. Não se preocupe, essa coisa é comprida demais para você. Não vamos usar em você. Seu olhar assustado fez Jiang Shen provocá-la ainda mais. Song Jiao revirou os olhos e então apontou o cano ameaçadoramente na direção de Lin Lin antes de apontá-lo para frente. Lin Lin ficou morrendo de medo com a ação dela, mas como estava amarrada, ela só conseguia balançar o corpo, incapaz de correr. Não fique nervoso, só queremos que você veja como o mundo realmente é, disse Jiang Shen casualmente enquanto estava ao lado de Lin Lin. Ele sacou uma adaga para cortar as cordas que prendiam o corpo dela. Então, com um sorriso irônico na voz, disse no ouvido de Lin Lin, é melhor não incomodar a Song Jiao. Quando ela está brava, ela até me amarra. Song Jiao lançou um olhar sujo para Jiang Shen enquanto ela rebatia no canal privado. Eu sou tão violento, sim. Pessoas normais não amarrariam alguém que acabaram de conhecer.
Mas Jiang Shen só disse isso em sua mente, ou então teria sido uma discussão sem fim novamente. Preparem-se para a batalha. Ah, mesmo que a gente te desamarre, é mais seguro ficar no veículo blindado. Vocês podem olhar para fora pela câmera. Ele estimou que as duas equipes que cercavam a escola experimental deveriam estar a postos. Então, ordenou que os soldados com armaduras potentes se posicionassem rapidamente em posição de combate e se preparassem para atacar. Sinto que algo está errado, disse Mazone Shen, que havia permanecido em silêncio, abruptamente e então olhou na direção da porta com a testa franzida. Ninguém está nos vigiando. Já estamos tão perto, e eles não têm a mínima reação. É assim que eu também me sinto. É um ritual deixar um guarda na base dos bandidos. Song Jiao espiou pela cobertura com os pés presos ao chão e apontou o cano para o grosso portão de metal. Então, ela se virou e olhou para Jiang Shen. Enfrentar? Assim que ela terminou a frase, houve uma grande explosão ao longe. O que está acontecendo? Jiang Shen estava perdido. A equipe ao redor se expôs. Fogo. Ataque. Não posso esperar mais. Jiang Shen ordenou imediatamente um ataque. Roger, ataque começa. Song Jiao calmamente puxou o gatilho. Estrondo. A chama laranja disparou quando a bomba atingiu o portão de metal a 400 metros de distância, causando uma explosão violenta. A bomba caiu no chão. Song Jiao não parou enquanto estabilizava o canhão e disparava outro tiro. Estrondo. O portão de metal foi destruído, e Jiang Shen imediatamente liderou os soldados da armadura de força para o ataque. Mazone Shen também comandou a infantaria leve para se juntar à luta. O veículo blindado seguiu enquanto a feroz metralhadora de 20 mm apontava diretamente para o portão. O ataque começa. Song Jiao destravou os pés no chão e se moveu junto com o canhão antitanque. Mas, ao contrário do que esperavam, a resistência não chegou. Os tiros à distância continuaram, com uma explosão ocasional, mas não pareciam vir do oeste ou do leste. Os soldados com armaduras potentes lideraram o ataque, seguidos pela infantaria leve. Rápido. Entre aí. Nenhuma unidade inimiga. Solicitando ordem. Jiang Shen ficou do lado de fora do portão enquanto começava a franzir a testa com as reportagens do canal público. Nenhuma defesa no portão. Batalha à distância. Os mercenários Huizong encontraram inimigos fortes que precisaram concentrar todo o seu poder de fogo ali e não conseguiram mais defender seu portão. Quem poderia ser? Entrem no edifício principal, atirem à vontade. Song Jiao ordenou as forças e então sinalizou para a infantaria leve. Entendido. Traço. Não houve resistência alguma. Todos entraram no prédio principal sem disparar um único tiro. O veículo blindado entrou lentamente. O portão estava fechado para impedir a entrada dos zumbis. Começava a escurecer, e os tiros ao longe ainda deixavam Jiang Shen inseguro. Mas ele pensou que, independentemente de quem fosse o vencedor, eles ainda precisavam chegar ali. Portanto, seria uma boa ideia construir uma linha de defesa e aguardar o ataque. Papéis picados e restos de pedra espalhados pelo chão. As rachaduras nas paredes e escadas eram sinais reveladores de que o local havia sido atingido pela explosão nuclear. Ninguém limpou o local, pois tudo estava exatamente como antes da guerra. Se não fossem as duas pilhas de cocô, além do sangue seco no canto, Jiang Shen teria se perguntado se alguém morava ali. 01, 02, subam ao telhado para patrulhar. 03 a 06 vasculhem cada prédio. Não percam nenhum canto. Infantaria leve e 07, 08, estabeleçam uma linha defensiva no primeiro andar. Atirem à vontade ao avistarem o inimigo. Song Jiao calmamente deu ordens. Sim. Todos se mobilizaram rapidamente. Os tiros pareciam vir da parte de trás do prédio experimental, pois algumas explosões se misturavam aos sons e os disparos começavam a se intensificar. Song Jiao, você conhece as forças na área de Songjiang? Depois de pensar por um momento, Jiang Shen perguntou abruptamente. Song Jiao balançou a cabeça. Não tenho certeza, passei por Songjiang quando estava indo para a mansão, mas evitaria os lugares onde houvesse sinais óbvios de humanos. Acampamentos de sobrevivência grandes e seguros como a Rua C são raros, e marquei todos eles no mapa que baixei da cidade de Liuding. Fora isso, qualquer outro lugar com humanos tem a possibilidade de ser um ponto de encontro de bandidos. Ah?
Espero que a força que luta contra os mercenários Wizong esteja em boas relações conosco. Jiang Shen ponderou em sua mente. A primeira coisa a fazer é controlar o prédio e estabelecer uma linha de defesa. Após a decisão sobre o vencedor, uma das partes se aproximaria do local. Se forem os mercenários de Wizong, atirem imediatamente. Se forem a outra força, decidam com base nas intenções deles. Aqui é o 03. Há uma situação no porão. A situação é única. A voz transmitida pelo canal público. Roger, vamos descer imediatamente. Sun Jia olhou para Jiang Shen. MHMM. Jiang Shen assentiu, pegou o rifle tátil ideal para recintos compactos e a seguiu em direção ao porão. A parede do corredor estava pintada com grafites estranhos. As cores brilhantes e a parede escura formavam um contraste estranho. Ao passar por uma sala de aula, Jiang Shen viu as cadeiras e mesas jogadas no canto da janela, junto com as telas rachadas na frente da sala. Havia 2 sacos de dormir bagunçados e uma mesa digital de polietileno caída ao lado. Havia marcas de sangue no chão, mas parecia que era de muito tempo atrás. Se não fosse tão bagunçada, a sala de aula seria parecida com o que ele viu na câmera de treinamento de realidade virtual. Ouvi dizer que, antes da guerra, eles gostavam de agrupar as crianças para ensinar? Eu realmente não entendo o propósito disso. Sun Jia olhou para a sala de aula e resmungou, agrupar as crianças. Jiang Shen hesitou por um minuto ao ouvir a voz no canal privado. Não conseguiu conter o sorriso. Não vou dizer que não entendo. Sun Jiao recebeu aulas de realidade virtual quando estava na base de sobrevivência. O sistema de treinamento em realidade virtual permite que o conhecimento necessário seja compreendido em um curto período de tempo. Se algo pode ser aprendido em 1.200 horas, qual o sentido de levar 12 anos? Sun Jiao franziu o lábio superior com desprezo. Você está com ciúmes agora. Jiang Shen riu. Calha a boca. Sun Jiao fez beicinho enquanto chutava os destroços para cima e se virou para lhe dar um olhar feio. Embora estivessem usando capacetes, Jiang Shen ainda conseguia imaginar sua expressão. Talvez fosse para aproveitar o processo. Ela não entenderia por que passou a infância em uma base de sobrevivência. Pensando bem, embora sempre reclamasse da pós-graduação, quando esse momento finalmente chegou, Jiang Shen admitiu que ansiava pela formatura. Mas, depois de entrar no mundo real, ainda sentia saudades dos tempos passados. Talvez aquele fosse o momento mais feliz. Sem politicagem de escritório, mesmo que houvesse uma briga, no dia seguinte tudo voltaria ao normal. Mesmo que o professor estivesse bravo, a única consequência seria uma bronca e não perder o bônus, embora ele não precisasse se preocupar com isso agora. Aproveitar o processo. Qual a utilidade disso? Jiang Shen não conseguia distinguir se a voz era carregada de desejo ou desprezo. Não tem muita utilidade, assim como alguém transformou o mundo nessa bagunça. Não tem muita utilidade. Jiang Shen olhou para a sala dos professores e para o caminho, que também estava uma bagunça lá dentro. Não entendo, murmurou Sun Jiao. Em outras palavras, se você conhece amigos interessantes na escola, aprende a lidar com as pessoas. 1. Se você tivesse recebido esse tipo de educação, não me amarraria no nosso primeiro encontro. Você quer morrer. Pare de se lembrar disso. O rosto de Sun Jiao ficou levemente vermelho enquanto ela reclamava de forma fofa. Jiang Shen sorriu. Ele só queria provocá-la. No final do corredor, havia uma porta de metal, cuja fechadura havia sido cortada pelo dispositivo de soldagem da armadura de energia. Havia algumas palavras escritas. Menor instalação de precipitação radioativa. Seria por causa da tensão crescente naquela época. Jiang Shen lembrou que as escolas do mundo moderno não tinham isso. Se possível, você poderia me levar até lá? Do seu lado. Antes de entrarem, Sun Jiao abriu a boca abruptamente. Ele ficou sem entender por um momento antes que um sorriso genuíno aparecesse em seu rosto. MHMM, claro. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 107. Brinquedo do bandido. Um cheiro de mofo tomou conta dos seus rostos. Talvez tenha sido uma ilusão de Jiang Shen, mas ele até sentiu um odor pungente e repugnante. Menor filtro de ar ativado. Agora me sinto muito melhor. Eu consigo imaginar que lugar é esse, disse Sun Jiao de repente. Ah? Que lugar? Um lugar para guardar seus troféus. Sua voz era calma, sem muita hesitação,
Mas Jiang Shen ainda podia ouvir o desdém que ela tentava esconder. As paredes de plástico eram bem isoladas, pois a temperatura no porão era ligeiramente mais alta do que a de fora. As lâmpadas na lateral do corredor iluminavam o local. O local ainda tinha eletricidade. Ao ver que o chefe e o capitão haviam descido, o soldado 03 com a armadura de poder em frente à porta do porão fez uma saudação. O que está acontecendo? Jiang Shen ergueu as sobrancelhas, mas percebeu instantaneamente. Era um inferno. A sala anteriormente usada como abrigo nuclear foi completamente reformada. A porta de polietileno foi fechada com uma fechadura enorme. As pessoas presas dentro da sala podiam ser vistas através da pequena janela. Isso mesmo, mantidos como gado. A mulher nua e sem alma estava sentada ali. Jiang Shen não conseguia dizer se ela estava viva ou não. As manchas brancas, os hematomas e cicatrizes escuras em seu corpo tornavam difícil compreender a dor que sentia. Havia pelo menos 100 quartos como este. Cada porta tinha um número. Alguns cômodos estavam vazios, com apenas sangue seco dentro. Em outros, havia várias pessoas lá dentro. Bonita, feia, com ou sem deficiência, corpo modificado ou tatuado com palavras hediondas. Jiang Shen desviou o olhar, pois não conseguia mais suportar aquela cena. O número na porta deve pertencer a um bandido, e eles devem guardar as chaves lá. As pessoas ou coisas lá dentro são seus troféus ou brinquedos sexuais. Eles costumam matá-las depois de engravidar, ou engravidam-nas de propósito para liberar seu desejo monstruoso, disse Sun Jiao, sem emoção. Você sabe bastante coisa, Jiang Shen respirou fundo e disse com a voz preocupada. Bom senso em terras devastadas. Às vezes, você é realmente charmoso. Sun Jiao de repente olhou brincalhão para Jiang Shen e sorriu. Ah, o prazer é meu. Ele forçou uma risada porque não estava de bom humor e continuou a andar sem emoção. Que perra é essa? Tem um homem aí dentro. Jiang Shen deu mais alguns passos antes de olhar para a porta com desdém e se afastar. Alguns fetiches estranhos aqui. O homem lá dentro pareceu ter notado o barulho lá fora. Ele abriu os olhos irônicos e olhou para fora. Num piscar de olhos, como se tivesse recebido uma explosão de energia, ele quebrou a porta para chamar a atenção de Jiang Shen. Espere. Você é o inimigo daqueles bandidos, né? Pode me deixar sair. Vendo que o homem da armadura poderosa se virou para olhá-lo, Shuna engoliu em seco e disse rapidamente. Meu nome é Shuna, ex-piloto da cidade de Liuding. Fui capturado por esses bandidos há um mês, virgem, Shuna. Jiang Shen conteve o riso. Cidade de Liuding? Então como você chegou aqui? Sun Jiao ficou surpreso. Missão falhou, respondeu Shuna sem jeito. Jiang Shen abriu o capacete e o examinou com um olhar estranho. Por que os bandidos colocaram você, um homem, aqui? Shuna parou por um momento e então forçou um sorriso. Não sei, talvez me vender por um bom preço. Mas a cidade de Liuding definitivamente não tem falta de pilotos. Jiang Shen também parou por um momento e então sorriu. Meu nome é Jiang Shen. Também não preciso de pilotos. Assim que a batalha terminar lá fora, deixaremos vocês irem. Haveria muitas variáveis se ele simplesmente o deixasse ir agora. Como já estava escuro lá fora, ele teria que esperar até amanhã. De qualquer forma, não havia diferença entre deixá-lo ir agora ou amanhã de manhã. Me dê uma arma, eu ainda posso lutar, posso ajudar vocês. Shuna engoliu em seco enquanto fazia o pedido de casamento a Jiang Shen. Não precisa. Não havia necessidade de adicionar variáveis à batalha. Uma infantaria leve extra não mudaria a batalha. Jiang Shen balançou a cabeça enquanto se preparava para seguir em frente. Você pode me dar um suprimento de nutrientes? Eu não tenho traço. Um macarrão instantâneo atingiu precisamente a janela. Jiang Shen disse irritado, não estou de bom humor agora, então é melhor você ficar quieto por um tempo, ou vou esquecer de abrir a porta amanhã, quieto agora. O som nítido do macarrão instantâneo e da mastigação transmitido pela porta. Jiang Shen curvou a boca enquanto se preparava para seguir em frente. Dong, dong. Naquele momento, ouviu-se o estrondo abrupto de uma porta pesada. Um olhar cruel e monstruoso passou pela pequena janela, revelando um rosto bastante bonito, rancoroso e distorcido. Ele olhou para ela em choque, pois era a primeira mulher que ele via que ainda tinha energia.
Song Jiao ficou ainda mais chocado. Ela abriu o capacete e caminhou até a porta, incrédula. Você a conhece? Jiang Xin olhou para ela atônito, e então olhou para o monstro querendo pular para longe. Um sorriso amargo apareceu no rosto de Song Jiao. Mais ou menos. O nome dela é Zhou Xiaoxia, minha velha amiga da cidade de Liuding? Ou apenas uma conhecida? Ela era uma loba solitária com habilidades excelentes com adagas e pistolas. Já nos juntamos antes, temporariamente. Então como ela traço? Capturada, torturada diariamente e finalmente perdendo a sanidade. Ela provavelmente já enlouqueceu. Song Jiao estendeu a mão, mas pouco antes de tocar a porta, a mulher pulou na porta como um animal malicioso, mostrando os dentes ferozmente. Ela retirou a mão. Jiang Shen engoliu em seco. É esse o destino de um lobo solitário vagando pelo deserto. Então, os lobos solitários imundos nas terras devastadas geralmente são velhos virgens, porque uma vez capturados, vocês nunca mais serão humanos. Song Jiao sorriu de repente, sacou o rifle tátil e apontou para a pequena janela, enquanto olhava silenciosamente para as pupilas monstruosas. Jiang Shen percebeu que suas mãos estavam tremendo. Você precisa da minha ajuda? Ele perguntou gentilmente. Mesmo pessoas acostumadas a matar, havia pessoas em quem não estavam dispostas a atirar. Ele meio que entendia o sentimento. O sentimento de que ela queria acabar com a dor do companheiro, mas não conseguia por causa de interações passadas. Song Jiao pensou por um momento e depois sorriu. Tudo bem, traço. Estrondo. Uma explosão enorme de repente se espalhou pelo interior enquanto o teto começou a tremer e as luzes piscavam. Aqui é 07. Estamos sob ataque. Eles estão equipados com armas de fogo pesadas, pedindo ajuda. As explosões continuaram a ser transmitidas da superfície, até as mulheres sem alma nas gaiolas ficaram alertas e se contraíram. 01, 02 forneçam fogo de cobertura no telhado. 04 a 08 procurem cobertura e retornem ao fogo. Song Jiao ordenou calmamente no canal público. Droga, quem é o inimigo? Definitivamente não são os mercenários Huizong. Eles não têm um poder de fogo tão intenso. Shunan encostou-se à porta enquanto explicava rapidamente. O olhar em seus olhos parecia implorar para que Jiang Xin o deixasse sair primeiro. É humano mutante. É a força humana mutante. Droga, como encontramos essas coisas aqui? Gritos furiosos foram transmitidos pelo canal de comunicação. A intensidade da batalha podia ser deduzida pela explosão. A situação era crítica, pois Jiang Shen não se importou com o apelo de Shunan. Ele correu direto para a escada e fez sinal para Song Jiao e 03 seguirem. Song Jiao olhou para Zhou Xiaoxia, que lhe mostrou os dentes e abaixou o rifle. Ela não disse nada enquanto saía silenciosamente do porão. Ela não puxou o gatilho. Droga! Shunan arrombou a porta ao ver o grupo de pessoas saindo do porão. Ele só podia rezar para que o homem chamado Jiang Shen vencesse. Ao mesmo tempo, ele de repente percebeu que a mulher parecida com um monstro estava olhando para ele. Ele se lembrou abruptamente das cenas hardcore de sexo de ontem. O careca jogou o ping e pegou seus peões, alinhou-os e pressionou a mulher com cara de puta contra a parede, xingando-a com palavras depreciativas enquanto... Para ser honesto, ele era duro. Shunan balançou a cabeça enquanto se sentava cansado na cama. Para sua surpresa, através da pequena janela, ele percebeu que a mulher também estava sorrindo. De repente, ele sentiu a garganta apertada, abriu a boca, mas não disse nada. Quando a pessoa na armadura de poder disse seu nome, ele já percebeu quem ela era. No entanto, no mês em que ele ficou preso ali, ele não a reconheceu de jeito nenhum. Falando nisso, ela não visita a cidade de Liuding há algum tempo. Desde o inverno passado. Zhou Xiaoxia era conhecida como a caçadora de demônios, a deusa do bar de Liuding. Ela sempre tomava uma bebida lá quando passava por lá. Havia muita gente sedenta por sua beleza, mas ninguém colheu a rosa com espinhos. Mas agora, o encanto estava coberto pela imundície, e o rosto audacioso, porém lindo, havia perdido toda a sua vivacidade. Droga, ele se apaixonou por ela à primeira vista. Um ouro post-apocalíptico capítulo 108. Os humanos mutantes, assim como os canibais, eram outra espécie não aceita pelos humanos. Uma figura gigante, músculos fortes, um rosto feio e distorcido e pele verde acinzentada.
Assim como os monstros de Menor, o Senhor dos Anéis. O vírus FEV em sua estrutura celular lhes conferiu uma capacidade de regeneração insana. De algumas perspectivas, eles poderiam ser considerados imortais, a menos que pedissem a própria morte. Ao mesmo tempo, o feroz FEV também os tornou imunes a qualquer doença e livres do risco de radiação. Eles se gabam de serem os humanos perfeitos e dizem que aquele deserto celestial lhes pertence. Claro, o exposto acima não era o motivo de serem odiados. Havia muita gente arrogante e feia, e com bastante poeira de radiação, a cabeça estava fadada a ficar anormal. Os sobreviventes os desprezavam porque eles não tinham pênis. Além disso, eles gostavam de capturar pessoas e transformá-las nas mesmas criaturas sem pênis que eles eram. A incapacidade de reprodução era sua única falha. Além disso, devido à vida útil limitada do DNA, apesar de uma taxa de regeneração mais alta, o que significa que a divisão celular estava ocorrendo a uma taxa anormalmente alta, isso resultou em uma vida útil mais curta. Eles raramente envelheciam, mas experimentavam uma morte violenta aos 50 anos. Quanto mais ferimentos sofriam, menor era sua expectativa de vida. Se quisessem continuar com sua espécie, precisavam capturar pessoas no deserto, colocá-las em um navio e conservá-las em conserva para transformá-las nos mesmos humanos feios e mutantes que eles, independentemente do sexo. Para aumentar a eficiência, eles forçavam a reprodução de machos e fêmeas. O recém-nascido também seria transformado em humanos mutantes. Eles então criavam o recém-nascido e repetiam o mesmo ciclo reprodutivo. Esse ato desumano era ainda mais detestável do que matar pessoas. Obviamente, as pessoas preferiam ter suas cabeças decepadas do que seus pênis decepados. Então, naturalmente, o humano mutante estava no topo da lista negra de todos os acampamentos de sobrevivência, incluindo a Sixth Street. Essas coisas sem pinto eram o arqui-inimigo de todos os humanos. Mesmo que não pudessem negociar com outros sobreviventes, eles ainda viviam uma vida confortável. Suprimento de nutrientes. Eles poderiam produzi-lo, mas preferem não comer essas coisas. Eles caçam mutantes e, em seguida, comem a carne altamente venenosa crua, usando seu sistema imunológico insano para processar o veneno. Até mesmo nojento rosa, eles poderiam se banquetear como se sua carne fosse uma refeição deliciosa. Armas de fogo. Elas nasceram nas instalações militares subterrâneas. Graças ao envolvimento do governo, os militares finalmente conquistaram a liberdade. Eles controlavam toda a base militar e eram considerados a organização com a maior quantidade de armas de fogo na cidade de Wangai. Era verdade que, com base na adaptabilidade deste mundo, eles tinham o direito de serem arrogantes. Se não fosse pelo fato de não poderem se reproduzir, teriam, sem dúvida, conquistado o mundo. Mas Jiang Xin estava enfrentando esses lunáticos agora. Droga, o poder de fogo deles é muito forte. Mas Oni Shen se pressionou firmemente atrás da cobertura, mal conseguindo recuperar o fôlego devido ao fogo opressor da metralhadora pesada. A 400 metros de distância, quem tinha o poder de fogo mais intenso era o papai. Os humanos mutantes, de cor verde acinzentada, estavam envoltos em munição. A metralhadora giratória liberava furiosamente seu poder sobre o prédio principal. Seus corpos musculosos permitiam que disparassem a arma pesada sem serem perturbados pelo forte recuo. Sem a necessidade de usar esqueletos cinéticos para aumentar seu peso, eles poderiam usar sua força bruta para vestir a armadura de aço plástico C de quase 1 tonelada. Se não fossem as articulações expostas, a arma leve praticamente não causaria dano. Porra, são os humanos mutantes. O rosto de Sun Jiao parecia preocupado. Ela carregava o canhão antitanque de 72 mm e se inclinou atrás da cobertura. Essas metralhadoras pesadas já podiam representar uma ameaça aos veículos blindados. As ondas intensas de balas os forçavam a se proteger. Com os 2 pés presos ao chão, ela se transformou em bomba zap. Ela estendeu a mão para fora da cobertura e atirou imediatamente. A bomba com um tiro laranja se espalhou pelo céu e atingiu um humano mutante. A bomba AP sem dúvida penetrou a blindagem e rasgou o humano mutante em pedaços. O efeito ficou visível quando perceberam que o oponente também possuía armamento pesado. Isso fez com que os humanos mutantes se tornassem mais cautelosos com seus ataques. A única desvantagem foi que começaram a concentrar seus disparos na direção de Sun Jiao.
Sun Jiao destravou os pés enquanto ligava o motor da turbina e mal evitou a chuva de balas. O poder de fogo feroz da metralhadora quase destruiu a parede onde ela estava protegida. Droga, as balas deles não custam dinheiro? Jiang Shen cerrou os dentes, encostou-se na parede e continuou atirando, sempre se escondendo atrás de diferentes barreiras. Porra! Por que eles estão focando em mim? Sun Jiao arrastava o canhão de 2 metros de comprimento enquanto se escondia desajeitadamente atrás da escada, sem conseguir espiar. Além de metralhadoras pesadas, eles também possuíam pelo menos 4 canhões sem recuo. O poder de fogo deles não era do mesmo nível. O único armamento pesado do lado de Jiang Shen era o canhão antitanque de 72 mm. Embora a metralhadora pesada giratória fosse poderosa, como o outro lado já havia suprimido o fogo, é difícil retomar o controle. Havia pelo menos 20 humanos mutantes com metralhadoras. Se levássemos o veículo blindado até lá, a metralhadora de 20 mm poderia. Você está louco? Eles têm 4 canhões sem recuo. Porra, o que fazer? Sun Jiao mordeu o lábio. Recuem. Recuem. Foda-se. Preparem-se para lutar no prédio. Não havia tempo para hesitar. Jiang Shen assumiu o controle decisivamente enquanto gritava no canal público. Sun Jiao também percebeu rapidamente a situação. Isso mesmo. Se não conseguem vencer a distância, então lutem de perto. Se os humanos mutantes precisam de cativos, não há razão para não perseguirem. Entendido. A infantaria leve, que estava sendo suprimida em terra pelo poder de fogo, começou a recuar. Depois, foram os soldados com armaduras potentes. O humano mutante levou vantagem na primeira onda de troca de tiros. Houve 3 baixas no lado de Jiang Shen, com ferimentos leves nos soldados da armadura de poder. 2 baixas no lado oposto. Uma delas foi explodida em pedaços por Sun Jiao. A outra praticamente morreu por azar. Com a força de regeneração do humano mutante, a menos que fossem tiros na cabeça ou no coração, eles não morreriam. A noite já estava escura como breu. Devido à retirada de Jiang Shen, o humano mutante começou a cessar fogo. Eles não conseguiram destruir o prédio, pois seu objetivo era capturar pessoas. Nesse caso, tiveram que entrar no prédio principal para lutar contra Jiang Shen. Um total de 31 pessoas, com 19 metralhadoras pesadas, já estão no prédio. Após ativar a fúria, todos os corações apareceram em sua visão. Fúria desativada. Ele respirou fundo enquanto seu cérebro recuperava a clareza. Após a batalha no mundo virtual, ele já conseguia controlar livremente a fúria sem a necessidade de um tranquilizante. A única desvantagem da habilidade era que quanto maior o número de alvos inimigos, mais difícil era controlar suas emoções. Uma vez que a violência se acumulasse até certo ponto, ele poderia até perder o controle. Assim como a habilidade especial de Sun Jiao a forçaria a ser fraca, essas habilidades genéticas ocultas nunca foram concebidas como um presente dos seres superiores, mas sim como uma maldição para os profanos. A infantaria leve estava completamente inutilizada naquele momento. Sun Jiao ordenou que recuassem para a porta. 10 soldados com armaduras poderosas contra 31 humanos mutantes, o que foi uma grande discrepância. Mas será que Jiang Shen jogaria esse jogo de forma justa e honesta? A base Fishbone carecia de muitas coisas, mas o cristal não era uma delas. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.